Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos permite para falar da sua palavra. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência a cada manhã ao abrir seus olhos. Viva a esperança no seu coração. Palavra de um rei que leva ao altar para buscar a sua igreja. Qual é a igreja? Feita de tijolos, monumentos que o homem levanta e edifica? Não. Eu e você, nós somos a igreja a qual o Senhor vem buscar. E eu te convido, nesses pequenos minutos, a nós nos deleitarmos da palavra de Deus, para que a nossa fé venha a crescer. E como é que a nossa fé vai ser desenvolvida e crescer? Romanos, capítulo 10, verso 17. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A minha palavra, a palavra do homem, a voz das profetisas ou dos profetas? Não. Em ouvir a palavra de Deus. Então eu te convido a pegar o manual do fabricante, que eu brinco, sempre a Bíblia Sagrada, e junto pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos dê sabedoria e entendimento. E marca na tua Bíblia Mateus capítulo 9, verso 13. E nós juntos vamos passear, porque esse texto de Mateus capítulo 9, verso 13 vai fazer a alusão lá atrás de Oséias capítulo 6, verso 6, que também proferiu a mesma palavra e preocupação para os dias atuais, e que diz que o Senhor quer realmente de mim e de você. Lembre-se, ele vem buscar a igreja, não a igreja, o templo que é levantado faraônico por homens, por tijolos e pedras, ou o CNPJ de homens. Não, ele vem buscar a sua igreja, eu e você e todo aquele que se prostrar e aceitar o Senhor como único Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade para falar da Tua palavra. Peço-te, Senhor, que venha abrir as nossas mentes e o nosso coração. Nos dê sabedoria, Pai. Aviva a minha memória, Senhor, para que eu venha falar da Tua palavra. Que o Senhor não permita que eu venha falar nenhuma heresia, mas sim falar o que o Senhor quer para que entre no coração desse homem e dessa mulher, e de todo aquele que ouvir essa palavra. Esteja conosco, Senhor, e que Teu Espírito fale nesse momento para cada um de nós, nos dando a luz da Bíblia, a luz da Tua palavra, e reconhecendo o Teu sacrifício no Calvário para a libertação a qual nós estávamos cativos. Abençoe, Pai, todos aqueles que no momento estão precisando de um alento nos hospitais, aqueles que estão, Pai, sendo perturbados, sendo atormentados, que o Senhor venha libertar cada um deles, porque o Senhor é justo, o Senhor é o juiz justo. Sabemos que nesse mundo existe muita injustiça, mas também sabemos e cremos que Tu, Senhor, no tempo certo, no Teu juízo, no Teu horário, o Senhor irá fazer justiça para todos aqueles que buscam em Ti a justiça divina. Fica conosco, Senhor, nesse momento, e nos abençoe com a Sua palavra. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 9, verso 13. E diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus fala sobre a questão, e quando lá no verso 9 ele começa a pegar Mateus, que é justamente foi a vocação de Mateus, mas houve um rebuliço por ele ser publicano e ser praticamente uma pessoa que era olhado com outros olhos pelo fato de ser um coletor a serviço dos romanos. E sem contar que naquela época também tinha muitas leis que praticamente eram deturpadas pelos homens que eram responsáveis de cuidar da nação, preservar o amor e a memória do nosso Deus nos corações daqueles que ali naquele momento estavam vivendo. Mas tinham eles rudimentos dentro deles, as suas leis impregnadas na religião deles,
e escravizava o povo. E impunha sempre, eles ficavam colocando fardos pesados, colocando leis, colocando ritos, que não é muito diferente nos dias de hoje, mas não sabiam o que o Senhor Jesus queria, na verdade, e serve para os dias de hoje, para a nossa família, para nossas vidas, em tudo, nosso trabalho e aonde quer que estejamos. Mateus, capítulo 9, verso 13. Depois dessa explanação, o Senhor diz assim: Jesus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, que eu quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O meu Cristo, ele não veio chamar doutores nas suas faculdades mentais, achando que são os superiores a tudo e a todos, conhecedores de tudo e de todos. Eu digo de todos porque se imponham, sempre se colocando como se fosse um ser inabalável, que não é muito distante dos dias de hoje. Então, quando eles viram Mateus sendo levado com Jesus, e Jesus trabalhando com ele, começou as críticas e o apontamento. Esse coletor de imposto, traidor da nossa nação, não são que nós, que aqui fazemos votos e ritos, que são colocados e estamos aí, mas o Senhor Jesus, para mostrar para aqueles homens que o que estava em jogo ali era uma vida preciosa, ele cita em Mateus 9,13: e porém, aprendei que significa misericórdia eu quero, dizendo, vocês têm que aprender, nada de colocar fardos pesados nas costas dos pequeninos. Por isso que eu citei em Oséias, capítulo 6, verso 6, ele também fala à nação de Israel: obediência é melhor do que sacrifício. Jesus, ouvindo tudo aquilo, daqueles rumores dos doutores da lei, o que acharam? Queriam impor limites. Aí vem uma pergunta nessa noite hoje: será que você está indo nesse segmento de seguir homens que impõem leis humanas, ritos humanos? O chamamento que eu botei, o que o Senhor Jesus fala sobre os dízimos e ofertas, hoje é o que mais se fala para os mercenários que usam da fé para arrancar, ludibriar as pessoas vulneráveis. Você já deixou de comprar algum remédio que precisava? Ou tirou pouco dinheiro da feira para colocar no envelope da igreja? E fez isso não por alegria, mas porque sentiu um medo profundo, medo de que o devorador entrasse na sua casa, medo de que Deus virasse as costas para você e para a sua família se você não pagasse os 10%. Se você já chorou no banco da igreja por não ter o que ofertar, sentindo-se uma pior cristão do mundo, respira bem fundo e preste atenção no que eu vou te falar. Durante toda a tua vida, jogaram o livro de Malaquias 3,10 na sua cara, apontaram o chuteiro, chamando você de corrupto, mas o que eles esconderam de você foi o que Jesus realmente disse. A igreja moderna transformou a cruz em um CNPJ e o altar em um balcão de negócios. Essa é a realidade.
o sistema onde a sua fidelidade a Deus passou a ser medida pelo seu extrato bancário. Mas em Mateus, que eu falei, Mateus 23, Jesus olhou diretamente para os religiosos daquela época, influentes da época, os fariseus, e disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo e a hortelã, do endro e do vinho, e negligenciam o mais importante da lei, justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não estava impressionado com o dinheiro e as ofertas das pessoas e deles. Ele estava enojado da fraqueza do sistema. Hoje, que você aprenda a saber que o Senhor vai nos revelar na sua palavra sobre esses enganadores de lobos. O sistema religioso usa os mercadores da fé, verdades que vão arrancar essa culpa pesada das suas costas e te libertar de líderes que cobram pelo que Cristo já fez e pagou no Calvário. Porque uma das verdades vai quebrar correntes de décadas que durante anos você se sentou naquele banco de madeira ou de plástico e ouviu a mesma ameaça de todos os domingos. O pastor da Bíblia, do Velho Testamento, especificamente Malaquias, capítulo 3, verso 10, com um tom de voz até muda, ele fala sobre o devorador. Ele diz, olhando nos seus olhos, se você não devolver os 10% exato de tudo que ganha, da sua aposentadoria suada, do seu salário, que mal paga as contas, água e luz e alimento, a maldição financeira vai cair sobre a sua casa. As doenças vão bater na sua porta. Os eletrodomésticos vão queimar. Deus vai retirar toda a proteção da sua família. Você já ouviu isso várias vezes, né? E toda vez que ouviu, o seu coração apertava. Porque você ama a Deus profundamente. Mas a matemática não bate. Simplesmente não fecha. Então, você tira o pão da boca dos seus filhos, ou deixa de cumprir, ou comprar um remédio para você, movido não pelo um ato de amor, mas sim pelo um ato de gratidão, mas sim pelo um ato de terror psicológico que eles colocam em você, o medo terrível de ser chamado de ladrão por aquele que te criou. Mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, meu irmão, porque uma verdade dessa vai libertar sua mente de décadas que você foi ensinado. Eles sequestraram um texto do Velho Testamento direcionado a uma nação específica, debaixo da dura lei de Moisés, que era agrícola. Mas agora não, mudaram com um boleto bancário para sustentar o luxo. Jesus, o Filho de Deus, nunca, em nenhum dos 4 evangelhos, usou o medo e uma ameaça de maldição para arrancar dinheiro de pessoas simples e trabalhadoras como você. Pelo contrário, em Marcos capítulo 12, verso 40, momentos antes de observar a viúva quando estava entregando aquelas 2 pequenas moedas, Jesus proferiu uma das sentenças mais duras contra a liderança religiosa da época. Ele apontou para os líderes e de roupas finas que estavam. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses sim receberão a severa condenação. Ouça bem, meu irmão e minha irmã, ouça bem o que eu vou lhe falar. Jesus não estava elogiando apenas a fé daquela viúva. Ele estava denunciando o que ele estava naquele sistema religioso corrupto, que estava convencendo uma viúva que, se ela não entregasse o seu próprio sustento para manter a riqueza deles e do templo, o verdadeiro devorador, aos olhos de Jesus, não eram os espíritos, mas sim aqueles homens que usavam a palavra de Deus para arrancar em benefício próprio. É a própria religião que extorquiu os mais fracos e vulneráveis que hoje existem. Quando você deixa de dar o dízimo, porque precisa comprar comida ou remédios para você, você não está roubando a Deus. O Senhor do universo não depende das suas moedas, não, para manter a sua glória. Ele conhece o seu coração, ele vê as suas contas na mesa, e ele abomina o líder religioso
que usa o seu santo nome para colocar um fardo pesado nas suas costas e terror. Já estão cansados, né? A cruz de Cristo já pagou o preço de sangue, mas eles querem anular isso. A maldição foi quebrada ali no Calvário. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, deixou uma regra sobre, em 2 Coríntios capítulo 9 e verso 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza. E aí? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, não no terror. Se o que exige de você no domingo gera tristeza, medo e privação na segunda-feira, saiba de uma coisa, meu irmão: não é o Espírito Santo de Deus operando, é manipulação humana. Você se lembra como a igreja costumava ser há 20, 30 anos? Era um lugar de reverência profunda, onde os joelhos dobravam de homens e mulheres, tinham máscara, as madrugadas eram silenciosas e as lágrimas desciam e molhavam o púlpito. Mas hoje, quando você entra muito desses grandes templos faraônicos, que você vê agora máquinas de cartão de crédito, envelopinho de propósitos, telões de LED projetando o código do Pix, envelopes que tem de cores e de rifas todas as semanas que prometem bênçãos se você não contribuir. E aí? A casa de oração virou um balcão de negócios, uma espécie de banco espiritual, longe de Deus. Toda vez que o momento da oferta chega e o tom de voz do líder começa a aumentar, você sente um aperto no estômago. Não porque você não queira ajudar a verdadeira obra, mas porque o altar se transformou em um leilão financeiro. Quem dá mais? A bênção é maior. Se você não der mais, a tua fé é pouca. Eu sei que você sente uma certa repulsa quando vê essa fé sendo comercializada, mas o sistema vai apontar o dedo para você. Vão dizer que você está esfriando na sua fé, que o seu coração é duro e que você é um rebelde. Mas eu estou aqui para lhe dizer, na palavra de Deus, que ninguém tem a coragem de falar. Esse incômodo que queima dentro de você não é falta de fé, é o próprio Espírito Santo mostrando para você a mesma indignação que Jesus sentiu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Quando Jesus entrou no templo em Jerusalém, ele não encontrou adoração, ele encontrou um mercado. Havia líderes religiosos e cambistas vendendo animais a preços absurdos para os mais pobres que vinham para comprar, para sacrificar a Deus, e precisavam de um sacrifício. A religião havia criado um pedágio obrigatório para que o povo pudesse acessar a presença divina comprando ali para ofertar. Ele não fez uma oração mansa, Jesus. Ele não sentou lá. É o que Jesus fez em João 2, versículo 15 e 16. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos, bem como as ovelhas e os bois, derramou as moedas dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam: tirai daqui essas coisas, não fazais a casa do meu pai de mercado. Jesus fez um chicote, meu irmão. Ele virou as mesas, ele deu um sentido, ele rodou ali a roda. Minha irmã e meu irmão, ouça isso no seu espírito. Jesus não suporta ver a sua dor ser monetizada. Ele abomina líderes que usam a sua esperança e o seu desespero para construir impérios e ostentação. Ele morreu na cruz para rasgar o véu de cima a baixo, para nos dar acesso a Ele, garantido diretamente a Ele. Eu não preciso de um homem para fazer isso. O único intermediador é Deus, que está ali entre Jesus Cristo e o homem é Jesus Cristo. O culto chega no momento de maior atenção. A música de fundo toca suavemente, criando um ambiente de expectativa ali nostálgico. O pregador, com a voz embargada e eloquente, chega na frente do altar
Aí começa a fazer, aquele que tem coragem de fazer o sacrifício, vem aqui que nós vamos botar uma semente extraordinária para que seja abençoada. E eles estipulam valores altos. E se você der aquele valor X, daquela semente extraordinária, Deus vai abrir a janela do céu e lhe abençoar, curar a sua doença, trazer o seu filho desviado para casa. E aí, no meio daquela pressão psicológica esmagadora, você se sente obrigado a participar, a acreditar que aquele envelope vai ativar lá no céu. Meu irmão, saia do engano. Não é nada com barganha com o nosso Cristo. Em décadas de ensinamento que você ficou calado, mas a verdade que precisa ser dita para que a sua alma encontre paz. Tentar comprar uma bênção, um milagre no altar, é uma ofensa direta à cruz do Calvário, do sacrifício de Cristo. Eles usam a palavra semente para disfarçar que na verdade é uma barganha. Eles transformaram o Deus todo-poderoso deles em um negociante. Mas o que Jesus ensinou para os seus discípulos, quando os enviou para curar os enfermos e libertar os cativos, em Mateus capítulo 10, versículo 8, as palavras do Mestre foram claras, duras e inegociáveis: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Preste bem atenção no final da última frase: de graça recebeste, de graça dai. Jesus deixou uma ordem expressa para que os milagres e as libertações fossem de graça e nunca fosse atrelado a valores financeiros. A graça, por definição, é um favor imerecido, não pode ser comprada. Não existe nenhum valor na sua conta bancária ou seus bens para comprar a graça que possa convencer a Deus a fazer e honrar o seu voto de homem. Por misericórdia, Ele lhe abençoa, sim. Você passou anos acreditando que se a sua vida não estava prosperando ou se as lutas continuavam, era porque a sua oferta não foi grande o suficiente. Eles colocaram a culpa no deserto do tamanho dos seus bens ou nas suas contribuições. Os seus últimos suspiros, Jesus disse: está consumado. A dívida foi totalmente paga com sangue puro do Cordeiro de Deus. Se Cristo já pagou o preço máximo, por que homens terrenos continuam lhe cobrando mensais em nome do céu? No livro de Atos, capítulo 8, quando um homem tentou comprar a Deus com dinheiro, o apóstolo Pedro respondeu com fúria espiritual: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O seu pranto na madrugada tem muito mais valor no trono da graça do que qualquer envelope cheio para uma igreja moderna. Você já parou para pensar nisso? Como o que o Senhor quer? Obediência, não mais sacrifício. Entendeu? Eles falam com grande emoção que as despesas do templo, da conta de luz, da compra de novos equipamentos, até pelo som caríssimos, e das reformas luxuosas e os seus paletóis, eles pedem o seu sacrifício para construir catedrais cada vez mais maiores. Parece o que? Um show, o palco, não é nem altar. O que Jesus pediu para nós? Se nós olharmos para a igreja primitiva, a igreja que os apóstolos fundaram com suor, as lágrimas do próprio sangue deles, a realidade financeira é completamente diferente. Não havia templo de bar, não havia os pastores vivendo como celebridades, cercados por seguranças. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a Bíblia relata que a igreja vendia suas propriedades e o dinheiro era distribuído. Mas distribuído de que forma? Para construir um império? Não. A palavra com clareza: repartir-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha.
tem um irmãozinho que está ali, desempregado, está precisando de uma ajuda financeira, uma viúva que está precisando, um órfão, mas não, vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma ajuda. Cadê as ofertas que damos para atender o trabalho da igreja? Nunca fomos prédio. Deus sempre olhou não para o prédio, sempre para as pessoas. Mas eles inverteram o papel. Hoje, nós vemos viúvas que recebem um salário mínimo, idosos que mal conseguem comprar os seus remédios, e eles fazem aquele terror, aquela pressão psicológica para tirar deles, para o CNPJ deles crescerem, e eles andam em carros importados, em viagem, enquanto as suas ovelhas continuam andando a pé. Para aí, que diferença é essa? Isso é o sistema farisaico. E em Mateus 25, Jesus é direto: o que atrai os seus olhos? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ele não disse: faltou luz no meu templo luxuoso e vocês pagaram a conta. O verdadeiro culto a Deus está na misericórdia. Quando você ajuda o seu irmão desempregado, quando você compra uma cesta básica para aquela viúva ou para o seu vizinho que está passando necessidade, você está entregando a sua oferta diretamente no colo de Jesus. Você não é menos cristão porque decidiu cuidar da sua família, em vez de financiar a estrutura de uma instituição. O apóstolo Paulo foi radical em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que o descrente. A sua casa é o seu primeiro ministério. Não permita que o peso de uma religião destrua o lar que Deus te deu para proteger. Eu não estou aqui incentivando a você não dar e contribuir. Não. Eu estou explicando para você, com esses textos, que você não deve ser refém e ser manipulado por esses homens. Você é a obra de Deus, por isso que elas são consideradas sem fins lucrativos. Quando você der a sua oferta, ou der o dízimo, você vai dar de coração. Se você quiser dar mais, glória a Deus. Mas não deixe ser manipulado por esses homens que vivem inventando propósitos, inventando miçangas para te arrancar dinheiro. Mas também, se você no momento, na necessidade de receber o seu salário, e precisou fazer as despesas médicas e até a sua dispensa para com seus filhos e com você, Deus sabe a sinceridade do seu coração. O que eu falei antes, o seu primeiro ministério é a sua casa. Deus não habita em templo feito por paredes humanas. Ele habita dentro de nós. Nós nos reunimos no templo para adorar a Deus, sim. Mas o templo não pode no homem ser maior do que a graça de Deus. Então, toda vez que você for contribuir ou entregar o seu dízimo, como Jesus disse, entregue de coração. Eu tive de pagar as contas, mas me sobrou X. Não é aquilo que eu queria. Deus está vendo as tuas necessidades. Você está entregando, não é o resto não, você está entregando sim a sua premissa, porque você honrou a sua casa e você está honrando o seu Deus. Não se sinta diminuído, porque tem muita gente que fica pensando, se eu não der tudo, Deus vai me punir. Também não estou dizendo que é para você dar o resto, não. Dê sempre o melhor para Deus, mas primeiro a sua casa. E não faça que nem aqueles quando estavam com a viúva. Deram o que estava sobrando, mas ela deu o que ela tinha de coração. Mas essa história também tem o outro lado. Ela deu de coração, mas sendo também pressionada pelos líderes que só estavam interessados nas moedas da viúva, não na sua condição. Eles deveriam reverter aqueles ganhos
aquelas ofertas, aqueles dízimos, como o Senhor diz, trazer a casa do tesouro para que haja mantimento. Esse mantimento era para ser distribuído entre as pessoas que precisavam. Então, amado, o texto de Malaquias 3,10, que usam muito para te amedrontar, e outra, se você ler o primeiro versículo, ele está chamando a atenção dos administradores, dos pastores da época, dos líderes, e hoje ele está chamando a atenção desses líderes. Eu sei que tem muito líder mau caráter, que além de incentivar, inventam propósitos malucos, estão enriquecendo, enquanto os membros estão perecendo. Eles plantam no coração deles que se eles não contribuírem, eles vão ficar desprotegidos de Deus. Lembre-se, o que o Senhor quer, por isso que eu falei em Mateus 9,13, Ele não quer mais sacrifício, Ele quer misericórdia. Oséias 6,6 também, Ele quer misericórdia. Até o rei Saul também foi chamado a atenção. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Samuel chamou a atenção repreendendo Saul para saber que ele quer é misericórdia. Torna a dizer, não estou dizendo que você não pode mais contribuir, mas se você contribuir, dê de coração. Agora não deixe o homem te amedrontar, te afrontar, dizer que se você não der, o devorador vai chegar na sua casa. O lobo é ele, está doido pelo din-din. Dê de coração, porque Deus se agrada de um coração sincero. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.